Olá, tudo bem? Sou Marcelo, motorista Uber Diamante há 4 anos. E antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não tive nada até agora que me desqualificasse ou que me desabonasse dentro do aplicativo. Nenhuma situação que colocasse a minha permanência na plataforma em risco. Pode ser que agora, mediante esse pronunciamento, a Uber venha me bloquear. É claro que ela não vai alegar que foi por causa disso, né? Como eles sempre fazem. Mas eu acho que eu estou no direito também, minha excelentíssima presidente, de poder representar aí a minha categoria. Mediante a postagem do vídeo da senhora aí, meu amigo Thiago, desculpa eu falar, com a sua pergunta aí que a nossa presidente respondeu, ela falou bonito, mas no fundo, amigo, ela só enrolou. Não falou nada que visasse o lado do motorista. Falando a língua do povo, para que o povo entenda melhor as palavras bonitas que ela colocou, simplificando, dane-se o motorista. A gente é igual preá, meu amigo. Morre um, nasce 5. Ou seja, sai um motorista, entra 5. Eles sugam até a última gota do suco da laranja. E depois, quer, meu, não quer. Então a gente está naquela, irmão. Ficar parado, a gente não quer. Mas a gente chegou a um ponto que a gente está pagando para trabalhar. Aonde já se viu o preço, o repasse da viagem mais barata da Uber, para nós é menos que 1 litro de combustível. E agora eles vêm com essa Uber Promo, que quando toca é 2 km, 2,5 km para buscar. Lembrando que vocês, Uber, não paga deslocamento e nem tempo no trânsito, tá? Vocês só pagam o deslocamento da onde está o passageiro para onde ele vai. Então você pega uma viagem de 2 a 2,5 km, para o passageiro andar 3,5, 4. Ou seja, é quase um litro de combustível. E a nossa presidente fala que as tarifas têm que ficar em um preço aceitável para o usuário, que ele queira pagar, e um valor que o motorista tenha um retorno. Então a gente não está tendo retorno. No fundo, o que acontece? A gente está pagando para trabalhar. Os motoristas que fazem promo, eles não querem ficar parados. Ah, não, eu quero estar rodando. Mas quando chegar no final do mês, ele vai somar e não vai bater as contas. Não vai. Agora falar que a tarifa tem que ficar em um valor que o usuário queira pagar. Minha excelentíssima presidente, se eu aumentar R$ 1 na viagem mais barata, o passageiro não vai querer, mas ele vai continuar utilizando o aplicativo, porque ele sabe que no fundo ainda está barato. Os usuários que não vão concordar são aqueles que não têm pai, mãe, filho, irmão, marido, esposa, como motorista. Pergunta para eles que têm a dificuldade que eles estão passando em casa. O brasileiro, minha excelentíssima presidente, eu tô careca de saber. E a senhora também. Ele quer levar vantagem em tudo, ele só pensa no umbigo dele. Se colocar a viagem a R$ 1 para o Rio de Janeiro, ele vai clicar e vai querer R$ 1. Se a senhora falar que vai aumentar para 2, ele vai falar que não aceita. Então vai ser sempre assim. Agora, R$ 1 que aumente a viagem mais em conta, para o usuário, não vai mudar em nada. Agora, para nós, que faz em média aí de 800 a 1.000 viagens durante um mês, a diferença que faz, minha presidente. Então, desculpe, a senhora não viu nada em relação a favorecer o motorista. A gente está chegando numa situação
que a gente está desistindo de ser parceiro. Por mais que nós necessitamos desse ganha-pão. Mas esse ganha-pão está se tornando migalhas para nós. E só o usuário e o próprio aplicativo está levando vantagem. O aplicativo está dentro do Brasil numa situação onde o usuário, ele sabe que está barato, presidente. Mas ele não quer que aumente. E se aumentar, ele não vai deixar de utilizar, porque ele sabe que está barato. Ele sabe que ele paga R$7 e vai de 2, 3, que dividindo não dá nem a metade do valor do preço de um ônibus. Então começa a olhar para nós. A gente tem prazer, eu tenho prazer de trabalhar no aplicativo. Eu gosto de dirigir, eu gosto de lidar com pessoas. Olha a minha nota, a minha qualificação dentro do aplicativo. Mas está começando a faltar coisa dentro da minha casa, presidente. Porque eu estou andando de graça para o usuário. Não quer mexer na tarifa para o usuário? Então, vê uma maneira de fazer com que a gente não saia tão no prejuízo. Nem promoção está tendo mais. Então, desculpe, minha presidente. No fundo, a minha opinião e de muitos amigos aí, que eu estou sendo porta-voz, acha que a senhora só enrolou. Entendeu? Apesar que talvez isso para a senhora não faça diferença alguma, mas a categoria está sofrendo. A gente está com muita dificuldade aí. A gente está na rua, correndo risco de assalto, com um carro impecável para o usuário, sabe? E o usuário, às vezes, agindo de má fé dentro dessa pandemia aí, sabendo que não pode seguir algumas coisas. E eles descumprem, e quando a gente vai cobrar, é uma estrela. Tá difícil. Mas a necessidade faz com que a gente permaneça. Então, reflita os seus conceitos, minha presidente. A passagem, a viagem, está muito barata para o usuário. E se aumentar de uma maneira considerável, ele não vai deixar de utilizar o aplicativo. Vai achar ruim sim, é como eu falei. O brasileiro quer levar vantagem em tudo, mas ele não vai deixar de pegar. Esse é um recado. Obrigado pela atenção e desculpe se eu me exaltei aí. Valeu.